De Deus em Mateus 21. Mateus 21, a partir do verso 18. Diz assim a palavra de Deus. Mateus 21, verso 18. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o quanto pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Até aqui, Deus. Grande Deus e Pai, te agradeço mais uma vez, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito a nós, meu Pai, a este povo, Pai. Ser conosco mais uma vez nessa noite, Pai. Obrigado pela tua presença. E que seja feito conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a figueira que secou, né? Aí a gente pode falar assim, o que nós vamos extrair disso? Aqui, irmão, nós vamos falar que se eu fosse dar um título para essa mensagem, seria assim, propaganda enganosa. O que seria uma propaganda enganosa? Se nós olharmos para nós mesmos, o que nós temos sido? Temos sido verdadeiramente aquilo que nós mostramos que somos? Ou somos uma propaganda enganosa? A figueira naquela época, irmãos, quando ela estava com folhas, ela identificava que ela tinha frutos. Era uma identificação. De longe você olhava uma figueira, ela tinha folhas, então você poderia ter ela que tinha frutos. E Jesus, vindo, ele teve fome. Estava com fome. O pessoal vindo de uma jornada, caminhando a pé. E quando ele avistou a figueira, ele falou: opa, ali nós vamos ter alimento agora, vamos lá. E quando chegou lá, ela não tinha nada. Não tinha fruto. E aí imediatamente ele disse que nunca mais nasça fruto de ti. E ela secou imediatamente. Propaganda enganosa. Quantas vezes nós vemos muitas pessoas, você deve conhecer alguém assim, que diz que é, que faz, e fala, e isso e aquilo, mas na hora do testemunho, você vê que não é nada daquilo. Propaganda enganosa. Hoje nós vemos aí, irmãos, vamos falar de nós, não é falar dos outros não. Nós vemos igrejas, uma grande fachada, uma grande igreja arrastando multidões, e cadê os frutos? A palavra de Deus diz que Ele te escolheu para que você dê fruto, e o que o vosso fruto permaneça. Alguém tem fruto aí, irmãos? Alguém tem frutos? Amém, irmãos? Nós temos que ter frutos. Você foi chamado para isso. E a figueira estava lá. E o que nós aprendemos nessa noite sobre isso? Ela estava fazendo algo, irmãos, que ela não tinha. Dizendo que ela não tinha. Dizendo que ela fazia algo que ela não fazia. E se nós formos mais na palavra de Deus, aprofundarmos um pouquinho mais, nós temos as cartas às igrejas. E tem uma igreja que eu estava lendo essa semana, meditando lá sobre a igreja de Laodiceia. Ela dizia que era uma igreja abastada, que ela tinha tudo, que ela era rica. E qual a palavra que é dito para ela? Que ela era nua, que ela era pobre, que ela não tinha nada. Nós não estamos falando só de riqueza, irmãos, de bens materiais, dizer que temos ou que fazemos, mas não, é o teu testemunho, o que tem acrescentado, o que você tem feito. Aquela igreja achava que tinha tudo, e a mesma palavra diz lá para ela: você não tem nada, você é pobre, você é nua. Muitas vezes nós achamos, irmãos, que estamos no caminho certo, fazendo, mas nós nos compararmos com uma figueira, cadê os nossos frutos? Aonde estão os frutos? E se Jesus chegasse agora e dissesse: eu vim aqui, me apresenta os frutos, o que nós apresentaríamos a Ele? Então nós queremos uma igreja sadia, uma igreja sarada, uma igreja que não só mostre folhas, porque as folhas também é um sinal que está sendo bem cuidado, que você está sendo bem alimentado.
está recebendo a palavra de Deus, mas que quando ele chegue até nós, que nós não venhamos dar desculpa. Que a desculpa, irmãos, já está lá desde o Éden, do paraíso. Desculpa. O homem sempre está arrumando uma desculpa. Ah, não é minha culpa. Aí eu não fiz porque fulano não fez. Aí eu não fiz lá na casa do Senhor porque o diácono lá era obrigação dele e ele não fez. Não, cada um tem o seu papel. Cada um tem que fazer. Que nós possamos parar de dar desculpa. Sempre nós achamos um culpado pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Se a figueira fosse dar uma desculpa, ela fala, não, mas eu não falei nada, eu só estou com minhas folhas quietinhas aqui. Não, mas você está dizendo algo, você está dizendo que você tem fruto e não tem. E nós? Como nós estamos na nossa vida? O que nós temos feito? Para nós refletirmos, irmãos, e olharmos para cada um, para dentro de nós. Cadê os frutos? O que seriam nossos frutos? É ganhar almas, irmãos. O melhor fruto que você pode dar é ganhar alma. Que você possa ter esse olhar para pessoas, para vidas e ganhar almas. Quem aqui já ganhou uma alma? Não precisa responder não, mas quem aqui já ganhou uma alma, já pregou de Jesus e essa pessoa aceitou e hoje vive uma vida diferente, uma vida transformadora, uma vida de mudanças? Porque esse é o Evangelho. Quando você apresenta Jesus, você apresenta o seu Evangelho. O Evangelho vem junto. E o que é o Evangelho? É a transformação. É viver na contramão do mundo. Já imaginou se Jesus olha aquela figueira lá de longe, ele vem vindo, ela toda seca, não tem nada, e quando ele chega, ela tivesse frutos? Que alegria que seria, irmãos. Muitas vezes nós possamos estar até aparecendo que estamos secos, tristes, mas você tem frutos para apresentar para Jesus. Essa é a grande diferença. Porque hoje, nos tempos que nós estamos vivendo, irmãos, nós estamos vivendo tempos de aparências, de só mostrar aquilo que não somos, de mostrar aquilo que nós não fazemos, mas é o que mais se vê nos dias de hoje. E quantas pessoas hoje estão dentro das igrejas, irmãos, frequentando uma igreja, dizendo que é Jesus, mas está igual a figueira, só tem folhas, mas não tem fruto. E eu não estou dizendo isso assim, não, o pastor está radicalizando a palavra, dizendo, não, irmãos, isso é verídico, isso é notório. Se você olhar, você vai ver, você conhece pessoas dessa forma, pessoas que dizem que sabe tudo, que tem a palavra na ponta da língua, você falou, já te cito o versículo. Quem é assim, irmãos? Quem faz isso? O inimigo das nossas almas também conhece, também fez isso com o próprio Jesus. Então cuidado com aquele que está te citando a palavra, vê de onde ele vem, se ele não está vindo de rodear a terra, irmãos. Porque tem muitos que estão vindo rodear a terra, entra pelas portas das igrejas, senta do teu lado e começa a colocar dúvida no seu coração. Começa a colocar dúvida, dizendo, será que é assim mesmo? Será que isso é verdade? Aqui nós podemos conhecer um a um, irmãos. Nós sentamos na mesma mesa para tomar um café. Nós conhecemos os frutos uns dos outros. Nós sabemos disso. E aqui eu oro todos os dias, que seja uma igreja, irmãos, não igual a figueira, mas uma igreja sadia, uma igreja que seja curada. E a igreja que eu digo não é só o templo, irmãos. Você olha a nossa igreja, é uma igreja um templo pequeno, mas olha como a igreja está ficando bonita. Olha como a igreja está sendo cuidada. Mas mais cuidado tem que ser eu e você. Nós temos que cuidar uns dos outros. E que nós venhamos ter uma grande colheita. Que quando Ele vier, irmãos, quando Ele vier buscar a sua igreja, nós tenhamos um rebanho de frutos, irmãos. Muitos frutos para entregarmos para Jesus. Que você possa ser assim. Que você possa ter no seu coração, ainda este ano, de ganhar um fruto, de ganhar uma alma. Não sei como vai ser. Se vai ser com palavra, se você vai ter que investir, se você vai ter, o que você vai ter que fazer, mas que você possa chegar diante de Jesus e apresentar para Ele, aqui está o fruto que eu trouxe para o Senhor. E que esse fruto possa permanecer, que esse fruto possa crescer, que Ele não venha dizer para nós assim, que nós sejamos uma igreja que nos achamos, que nós somos melhores que os outros. Não, nós não somos melhores que ninguém, mas nós tentamos a cada dia melhorar tudo aquilo que nós fazemos. Que nós façamos o melhor, tudo para Jesus, porque tudo é para Ele, tudo é por Ele, e tudo foi feito por Ele. Antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, Ele já tinha um projeto para você, Ele já sabia o teu nome, Ele já tinha escrito uma história para você, uma história de bênção, uma história de paz, uma história de prosperidade. Mas nós por muitas vezes desviamos no caminho,
O inimigo tenta, irmãos, em todo momento, a qualquer custo, ele não brinca, ele não desiste. Ele tenta semear e ele vem jogando. É como aqueles que vêm lá, que semeiam no campo. Vêm à noite os inimigos e jogam outra semente. E aí ali crescem as ervas, as pragas no meio. E o que Jesus disse? Que naquele dia ele vai separar o joio do trigo. Então não é aquele que diz Senhor, Senhor, aquele que está do teu lado dizendo, ô meu irmão, como eu te amo, que a tapinha nas suas costas. Olha o testemunho, olha o exemplo, olha o que ele tem feito, porque muitas vezes ele pode ser uma figueira seca, uma figueira ambulante andando por aí e tentando levar mais alguém junto. Que nós possamos ter esse discernimento e viver em novidade de vida, e que nós possamos a cada dia, irmãos, identificar, ali vale a pena, nós temos que semear, nós temos que nos doar mais, que você possa fazer algo, irmãos, que venha transformar a vida de alguém. Que nós possamos ser exemplo por onde nós passamos, onde nós estamos. A palavra de Deus diz que grandes coisas o Senhor fez àqueles, ou a este, está dizendo na palavra. E grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Grandes coisas o Senhor já fez na sua vida, e Ele não parou de fazer. Grandes coisas Ele tem preparado para mim e para você. Mas nós temos que andar em retidão, em novidade de vida. A figueira estava lá dizendo algo, fazendo uma propaganda daquela que ela não era, que ela não fazia, que ela não tinha. Que Santa Paula não venha só fazer propaganda, mas que ela faça, que ela dê testemunho. E essa igreja não é aquele nome só que está ali fora, essa igreja está gravada em você. Ela tem que estar no seu coração. Ela, por onde você passar, alguém tem que olhar e falar, essa igreja, essa pessoa eu conheço, é de uma igreja diferente, onde as pessoas chegam e são acolhidas, onde as pessoas são amadas, aonde prega o evangelho da verdade, o evangelho contra o pecado. Nós temos que viver em novidade de vida. Sabe a grande diferença entre nós e a figueira? A figueira acabou, secou, você ainda está de pé. Você tem uma chance todos os dias de entregar um fruto a Jesus. Que você possa entender essa palavra no seu coração, que ela venha germinar no seu coração e venha frutificar, que você possa ser um exemplo aonde você estiver, que você possa ser uma figueira cheia de folhas, de frutos, onde pessoas venham se alimentar de você e alimentar do evangelho, que você tenha uma palavra de bênção, aonde ela chega, você tem uma palavra para dizer para ela que tudo vai dar certo, que você serve um Deus que tudo pode, um Deus que muda histórias, que muda vidas, que muda família. Que Ele possa olhar para você e ver essa transformação em você. Mas uma coisa eu te digo nessa noite: nós somos falhos. Eu sou falho. Posso errar muitas vezes. E erro muitas vezes. E às vezes Deus levanta alguém para dizer algo para nós, para mostrar assim: olha, está pisando fora do caminho. Vamos voltar. Vamos voltar para os trilhos. E nós temos que olhar, irmãos, com os olhos espirituais e entender essa palavra que é lançada sobre as nossas vidas. E voltar ao caminho. A voltar ao primeiro amor. É pregado muito sobre o primeiro amor, mas eu digo para você nessa noite, eu já tenho aí por volta de 20 anos de ministério, de igreja, que aceitei Jesus, e o meu amor pela palavra, por Jesus, nunca mudou, nunca foi diferente. Eu já tive momentos de baixa estima, de momentos de não estar bem, por coisas circulares aí do mundo, mas com Ele nunca mudou. Porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei da promessa que Ele tem na minha vida. Eu sei da promessa que Ele tem para a minha família. Da promessa que Ele tem para você, para a tua vida. Da onde Ele tirou muitos que estão aqui dentro dessa igreja hoje. E que Ele tem restaurado. Que Ele tem mantido de pé. Que Ele tem dado uma nova chance todos os dias. E Ele tem um milagre preparado para você. Que nós possamos crer nessa palavra. Que nós servimos um Deus que nos ama. Um Deus que é capaz de levantar. Hoje eu ouvi muito e mandei para várias pessoas um hino que ele diz assim, eu não sou bom em cantar, irmãos, mas ele diz que se ele tiver que levantar do trono para estar com você, ele vai. Que o que ele tiver que fazer por você, ele vai fazer. Mas a única coisa que ele pede é a sua fidelidade. Que você seja fiel a ele. Que se ele não troque ele por outras coisas banais, por coisas deste mundo, por coisas que vão ser momentâneas na sua vida, por coisas que vão trazer uma satisfação, que vai levantar o seu ego. O homem é muito assim.
Eu digo homem, na figura humana como homem. O homem é orgulhoso. O homem para baixar a cabeça e dizer que ele está errado, irmãos, isso é difícil. É muito difícil. Mas quando Jesus pega esse homem, ele quebra, irmãos. Ele coloca você na mão do oleiro, e ele é o próprio oleiro. Ele quebra e faz novo. Ele faz tudo de novo. Vem um homem aí com caráter, irmão. Um homem de palavra. Um homem que quando ele empenha a palavra dele, irmãos, e nada faz ele voltar atrás, a não ser o próprio Jesus. Que nós tenhamos mulheres sábias que edificam o lar. Que edificam o lar. Que luta pela sua casa, pelo seu marido, pela sua família. Muitas vezes nós pensamos assim que, fulano não tem jeito, fulano não vai dar certo. Pense você. Muitos de nós aqui podem dizer assim, aqui nasceu no berço evangélico, está lá desde pequeno, é dentro da igreja, se desviou por um tempo, mas não fez nada tão grave assim, e continua no caminho. Não, irmão, eu não nasci numa igreja não. Eu nasci no mundo, e fui criado no mundo, e vi muitas coisas no mundo, mas a palavra de Deus nos diz que é muito triste, irmãos, que eles são mais prudentes do que nós. A palavra de Deus nos diz isso. E por que estamos abaixando a guarda? A figueira abaixou a guarda, irmãos. Ela achou, estou aqui bonitona, vou mostrar aqui que eu sou isso, que eu sou aquilo. E Jesus veio pelo caminho e olhou para ela, e ela não teve nada a oferecer. Que nessa noite você tenha algo a oferecer, irmãos. Que você tenha fruto a oferecer. Não ache que você é melhor que ninguém, porque Jesus não olha para você e como você vê as coisas. Ele não olha para nós da forma que nós olhamos uns para os outros. Ele olha para o nosso coração. Ele esquadrinha o nosso coração. Ele esquadrinha a extensão do seu coração. Qual a intenção de você estar aqui nessa noite? Você veio aqui para mostrar que mais uma vez você está na igreja? Que você veio à igreja? Ou você veio aqui para testemunhar do grande amor de Jesus que Ele tem por você? Pela gratidão que você tem por Ele, pelos livramentos que Ele tem te dado. Porque você tem livramentos, irmãos. Ele tem nos livrado de coisas que às vezes nós nem sabemos o que está acontecendo. O inimigo tem tentado e tem tramado contra nós, contra nossas vidas, contra nossas almas. Mas Jesus dá ordem aos anjos a teu respeito. Ele tem colocado alguém do teu lado para te levantar, para te pôr de pé, para te ajudar. Ele tem colocado amigos leais do teu lado. Amigos que te levam à salvação, que te levam para a vida eterna. E porque muitas vezes colocamos em dúvida, fazemos como a figueira. A figueira estava lá dizendo algo que ela não tinha, propaganda enganosa. Que nós não sejamos assim. Que nós sejamos verdadeiros. O mundo aí fora diz que a verdade dói, mas ela prevalece. E contra a verdade, irmãos, não há argumentos. Não há argumento. Mas o ser humano é tanto assim que ele começa a ouvir uma mentira, que o próprio mentiroso, ele acredita na mentira dele que é verdade. E nós começamos a dar crédito à mentira, dizendo que é verdade. Começamos a acreditar, será que é assim mesmo? Será que é desse jeito? Mas Ele diz para nós, nessa noite, que Ele é o caminho, a vida e a verdade, irmãos. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Não existe outro caminho, não existe outra verdade. Não existe vida fora dele. A figueira secou e acabou, tudo em nada, não há mais vida. Mas em Jesus, a vida, a alegria, a paz. Aquele que está em Jesus, irmãos, ele tem paz aonde as pessoas não entendem. Fala, como que essa pessoa está enfrentando essa luta, está enfrentando essa dificuldade? Está difícil, está tudo caindo em volta dela. Mas a palavra de Deus também diz que 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Você é um deles, você não foi atingido. Quantas lutas você já enfrentou? Quantas barreiras você já enfrentou? Quantas vezes as pessoas disseram que você estava errado, que você não ia dar nada, mas você não caiu. Jesus te pegou pela mão. Quantos de nós às vezes estava no lodo, irmão, na lama, caído assim, irmãos, e Jesus foi lá, pegou você no colo e te reergueu. Hoje você se assenta no lugar de honra. Pessoas vêm se aconselhar com você, porque Jesus tem um propósito na sua vida. Jesus tem algo com você, Ele não quer fazer como a figueira. E a palavra de Deus mais adiante ainda diz para nós assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes:
Em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, então não duvide, meu irmão, não duvide do que Deus prometeu para a sua vida. Não duvide dos milagres que Ele pode fazer na tua vida. Não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte disserte, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Nós temos que crer, irmãos. Temos que crer. Nós não temos que viver só aquilo que vemos, que vai acontecer porque nós estamos vendo. Não, irmãos. Deus tem uma palavra para você. Crê somente e será salvo tu e a tua casa. Creia. Creia que através de você vai ser salvo tu e a tua casa. Vai ser salvo muita gente aí fora, irmãos. Tem quanta gente aí precisando de salvação, que diz que é feliz, que tem um sorriso nos lábios. Mas hoje você não precisa nem sorrir, só você colocar o celular sem tirar uma foto, se você tiver, que ele muda tudo, muda até o seu penteado. É assim que o inimigo tem feito, irmãos, iludindo as pessoas. Seja verdadeiro diante de Deus. Hoje é dia de você se rasgar diante de Jesus e dizer: Senhor, está difícil, mas eu não sou como uma figueira, eu vou lutar para trazer frutos e dar frutos. Eu vou ser bênção na vida de alguém. Aonde eu passar, eu vou ser testemunho da sua palavra, que é viva, que é eficaz, que transforma. A figueira aqui, irmãos, é só um exemplo para nós. Nós temos exemplo de muitas igrejas, as 7 cartas lá nas igrejas da Ásia. Todas elas vai falando uma coisa, vai dizendo um exemplo. E se nós pegarmos, irmão, nós cometemos o mesmo pecado que aquelas igrejas estavam cometendo naquela época. Nós cometemos isso, irmãos, e achamos que estamos certos, que estamos fazendo tudo certo, mas que nessa noite nós possamos rasgar o nosso coração diante de Deus e dizer: somos falhos, Senhor, mas eu estou aqui tentando, e com a sua mão nós vamos conseguir. Eu acho que eu já ministrei aqui uma noite que eu estava lá no serviço e parou um caminhoneiro lá e ligou o som do caminhão. Pensa no som que ele tinha naquele caminhão. Ele estava tocando só sertanejo lá, irmão, só uns modão de viola. E eu estava na máquina. E por um momento assim, eu virei a máquina assim com a porta aberta, aquele som bateu assim e eu parei para ouvir. E aí estava tocando uma música de viola lá. E aquilo tocou no meu coração. E eu não me esqueci mais daquilo lá. Lá estava dizendo assim que tinha um camarada que ele estava andando na praia. Vocês conhecem isso aí? E ele estava vendo as pegadas, e havia 2 pegadas na areia. E ele estava dizendo assim que naquele momento feliz, ele andando, que estava tudo bem, e ele estava vendo 2 pegadas. E ele falava assim: Jesus estava andando ao meu lado. Mas no momento assim, as coisas começaram a ficar difíceis, por escolha dele mesmo. São nossas escolhas. Muitas coisas que você está passando na sua vida, irmãos, não é porque Deus quer que você passe. São escolhas que você fez. São escolhas que eu fiz. E nós pagamos o preço. Mas nós temos um Deus misericordioso, que ele vendo uma pegada só, ele começa a reclamar. Quando tudo ficou difícil para mim, o Senhor me abandonou. Fiquei sozinho. Aí o Senhor fala com ele: não, você está enganado. Quando você viu só uma pegada, não eram suas, eram minhas. Eu carregava você. Ele estava carregando. Quando ele estava fraco, ele não conseguiu mais andar, era Jesus que carregava ele. Então, em todo momento da sua vida, você nunca esteve sozinho. Naquele momento mais difícil, onde você fechou a porta do seu quarto, muitas vezes você não teve nem força para dobrar o joelho, que você deitou e você estava chorando. Jesus estava lá colhendo as tuas lágrimas, vendo o teu sofrimento. E Ele te diz nessa noite que isso vai passar, que Ele vai trazer uma nova história na tua vida, porque Ele te ama, Ele deu a vida e não foi em vão, não. Ele morreu para pagar os nossos pecados, uma dívida que Ele não tinha, que nós cometemos e continuamos cometendo até hoje, mesmo dizendo que estamos na igreja, que estamos dizendo que estamos em cima do altar. As pessoas acham que quem está aqui em cima é santo, que não peca, que não erra. Você está enganado, porque nós erramos sim, nós pecamos, mas nós temos um coração que arde, que queima pela presença de Deus, que queima pela presença do Senhor, que nós queremos melhorar todos os dias, que isso possa arder e queimar no seu coração, que você possa não olhar só para as circunstâncias que você está passando, mas comece a olhar lá atrás, do que Ele já fez por mim e por você, do que Ele fez, do que Ele prometeu para nós, que está tudo preparado, que há um lugar preparado para mim e para você, que existe um céu onde nós estaremos juntos, que nós possamos conquistar essa terra prometida,
Preguei aqui a semana passada sobre a terra prometida, mas há uma terra preparada para mim e para você, e que Ele nos prometeu, e você já tem o selo da promessa gravado em você. É só você manter firme, é só você se manter de pé, que você não seja como a figueira. A figueira estava lá dizendo que ela não era, que ela não tinha, mas nós estamos aqui fazendo menção do nome do Senhor, que Ele é bom, que Ele é digno, e que Ele reina para sempre. Que nós possamos entregar nessa noite tudo nas mãos dEle, e que Ele possa operar em nossas vidas, que venha haver transformação de vidas, que pessoas venham ser transformadas, que pessoas ao olhar para você falar, vale a pena servir esse Deus que Ele chega até nós, que muitas vezes, irmãos, nós podemos até estar como a figueira, está lá, não temos frutos, mas Ele chega e coloca estratégia no seu coração. Ele te dá uma palavra, Ele te coloca o adubo ali, irmãos, Ele rega você, e você cresce, e os frutos começam a aparecer. Que nós possamos receber essa palavra nessa noite, que você tem um Deus que te ama, um Deus que deu a vida por você, um Deus que muda história, um Deus que muda história, um Deus que quer resgatar, um Deus que quer mudar vidas, irmãos. Mas nós precisamos entender que sem Ele nós não somos nada, que nós somos totalmente dependentes dEle, e Ele está pronto, irmãos, para nos livrar, para nos guardar. Quantas pessoas Ele já te colocou do teu lado, que você pode pensar essa noite, aquilo era um anjo na minha vida. Quantas pessoas alegram o teu coração, só de você ver. Às vezes ela não fala uma palavra com você, mas quando você vê, o seu coração se alegra. Hoje, cada vez que eu chego na igreja, que eu estou parado ali fora, eu chego aqui, vocês podem ver que todo culto eu tiro uma foto da frente da igreja e falo, ó, já estou aqui. E quando o irmão vem, para o carro, o coração parece que pulsa mais forte, e chegou mais um, e vem mais um. E quando vem uma pessoa que nunca veio na igreja, que você veio assim, fala, olha aí, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, porque a igreja está entendendo o propósito de dar frutos. Isso é dar frutos, irmãos. Que você possa ter temperança, ter amor, ser longânimo, que você possa ter todos os frutos do Espírito, que você venha alcançar isso aí. Mas lembre-se de tudo, que o maior é o amor, que sem o amor não vai valer nada. Você pode falar a língua dos anjos, você pode fazer que faz tudo, mas se você não fizer com amor, irmãos, não vai valer nada. Então nessa noite, que quando Ele chegar até nós, quando Ele vier buscar a igreja, que nós tenhamos cestos de frutos para entregar para Ele, que nós venhamos ser frutíferos, que você possa ser frutífero lá no seu trabalho, ser frutífero lá na sua casa, por onde você passar, as pessoas vão dizer, ali tem um homem, uma mulher de Deus. Eu profetizo sobre a sua vida, que naquela área onde você achava que não dava certo, a partir de hoje vai mudar, e você vai ver mudança, porque Jesus te escolheu. Jesus foi Ele que te escolheu. Nós achamos que nós aceitamos, que nós escolhemos. Não, Ele já te conhece desde o ventre da tua mãe. Então é Ele que te escolheu. Creia nisso. E nós vamos dar fruto, igreja. Amém? Que você possa crer nessa palavra e que tudo venha dar certo. Se coloque de pé no seu lugar. Que nós possamos verdadeiramente, irmãos, crer que Deus tem o melhor para cada um de nós. Feche seus olhos agora, eu quero fazer uma oração com você. Que você pense agora aquilo que está te incomodando, aquilo que não te deixa florescer, dar frutos. Se entregue a Jesus agora, porque Ele vai mudar essa história. Ele vai trazer paz no seu coração. Que você venha sentir agora Ele te tocar, que Ele venha te abraçar e que você venha dar muitos frutos. Grande Deus e soberano Pai, aqui está a tua igreja, Pai, a igreja que o Senhor escolheu, que ela venha ser forte, venha ser grande, venha crescer nos seus caminhos e venha dar muitos frutos. Que nós não venhamos, irmão,
ser como a igreja de Laodiceia, achar que estamos abastados, porque é o Senhor que nos manda o recurso. Tudo está contigo. E que nós venhamos ter a emprestar, que nós venhamos ter a dar, que nós venhamos ter a abençoar, e nós venhamos ser grandemente abençoados em nome de Jesus. É o que eu oro a Ti, Pai, e peço para a vida de cada um nessa noite, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Quem recebe essa palavra, dê uma grande salva de palmas para Jesus. Amém?